Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Davi Viana, eu sou professor na Universidade Federal do Maranhão e aqui eu atuo em cursos de graduação e mestrado e doutorado. Pesquiso nas áreas de engenharia de software, sistemas de informação e educação para a computação, né? Principalmente envolvendo métodos qualitativos de análise dentro dessas três áreas, né, sub-áreas da computação. A Grounded Theory é uma teoria fundamentada em dados, onde você se preocupa em olhar em profundidade um determinado fenômeno, né? Ao invés de estatísticas, regras e outras generalizações, né, a Grounded Theory trabalha com descrições, comparações, interpretações desses dados. E a ideia, então, como eu falei, é entender um fenômeno em profundidade, né, buscando explorar e iluminar situações práticas vivenciadas na área de sistemas de informação. Então, nós estamos preocupados aqui em entender mais profundamente como um determinado fenômeno ocorre dentro de sistemas de informação. Grounded Theory é importante para a área de sistemas de informação, uma vez que essa área ela tenta compreender a computação, né, como meio ou instrumento para a solução de problemas do mundo real, da sociedade e das organizações de desenvolvimento de sistemas como um todo. E, além disso, a área de sistemas de informação ela é multidisciplinar. Então, o desafio fica um pouco mais complexo, né? E aí, como você precisa fazer uma análise mais profunda sobre as tecnologias construídas, sobre o relacionamento entre as pessoas e os negócios, né, e como eles se aplicam na prática, Grounded Theory, então, pode te ajudar a fazer esse tipo de análise mais profunda necessária à área de sistemas de informação. Um exemplo de aplicação de Grounded Theory dentro do desenvolvimento de sistemas de informação que eu posso citar aqui é quando você, por exemplo, precisa analisar as atividades do processo de desenvolvimento desses sistemas, né? Nesse tipo de análise com Grounded Theory, você consegue entender as razões pelas quais uma determinada atividade é executada ou uma determinada atividade não é executada, né? Diferente de pegar valores, pegar números que estão em repositórios, do número de tarefas executadas, do número de requisitos atendidos naquele sistema, com a Grounded Theory você consegue analisar o porquê daqueles números, né? O porquê disso acontece, de fato, dentro do desenvolvimento de um sistema de informação. Grounded Theory tem algumas vertentes. Uma das vertentes mais aplicadas na área de sistemas de informação é a vertente straussiana, né, que foi definida por Strauss e Corbin. Essa vertente, ela possui três fases de codificação. A primeira fase de codificação é a codificação aberta, ou open coding. Nessa etapa, a ideia é que o pesquisador faça uma leitura minuciosa dos dados que foram levantados, por exemplo, de um dado tipo texto, ele vai criando códigos em cima desses dados, né? Então, ele vai repartindo esses dados de forma que eles fiquem em formato de códigos ou de itens que você possa trabalhar melhor nas outras etapas. Na etapa de codificação axial, é quando você começa a criar relacionamentos entre esses códigos. Além do relacionamento entre esses códigos, você vai estabelecendo eixos de acontecimento daquele fenômeno. Então, você pode ter aspectos que são descritos de maneira mais positiva e aspectos que são descritos de maneira negativa dentro do fenômeno estudado. Por fim, você tem a etapa de codificação seletiva. Nessa etapa de codificação seletiva, a ideia é que você crie um código central que pode vir dos códigos que você criou, ou pode ser um código abstrato que você define de acordo com os objetivos da pesquisa, e todos os códigos que você fez, os relacionamentos, eles ficam em volta desse código central. A linha ainda de Strauss e Corbin descreve que você não precisa aplicar as três etapas de codificação necessariamente para desenvolver a sua pesquisa. O importante é que você consiga atender aos objetivos da pesquisa usando uma ou mais de uma
dessas etapas de codificação. Eu poderia elencar aqui três grandes desafios, né, em se trabalhar com Grounded Theory em sistemas de informação. O primeiro é a mudança no pensamento que o pesquisador deve realizar, né? Por sistema de informação estar dentro da área de computação, que por sua vez é uma área exata, nós estamos acostumados a fazer pesquisas quantitativas, né? Elaboração de hipóteses, avaliação de hipóteses e etc. Com a análise qualitativa, principalmente Grounded Theory, você deixa de lado todo esse instrumental estatístico e você passa a analisar a informação para justamente entender, né, as razões, os porquês de um determinado fenômeno. Então, eu poderia citar esse como o primeiro desafio, né? O segundo desafio é sobre a coleta de dados, né? A coleta de dados ela é uma tarefa muito complexa. Por quê? Você pode coletar através de entrevistas, você pode coletar através de questionários de pesquisa de opinião, você pode coletar através de documentação de projeto, né? Só que você precisa saber muito bem o que você vai coletar daquele fenômeno. Então, isso te dá uma complexidade singular. Até porque, uma vez que você coleta esses dados, você provavelmente não vai ter tantas oportunidades de coletar esse dado de novo com a mesma pessoa. Por fim, a etapa de análise, ela traz uma complexidade inerente. Assim como você precisa mudar o paradigma para pensar no perfil mais qualitativo, na hora da análise, você precisa fazer uma comparação constante do que está escrito naqueles dados que você coletou com os elementos, né, com os aspectos relacionados à pesquisa que você está executando. Então, eu poderia citar aí esses três tipos de desafios que nós temos ao trabalhar Grounded Theory em sistemas de informação. Algumas dicas importantes, né, para quem está aí aplicando Grounded Theory em pesquisas em sistemas de informação. Mostre seus dados. Não basta apenas criar a sua teoria, né, dentro do fenômeno que você está estudando e mostrá-la de forma em mapa mental, em forma de uma nuvem de palavras, né, e etc. Mostre os dados. Assim como numa pesquisa quantitativa nós mostramos os números, na pesquisa qualitativa você precisa mostrar da onde veio aquela determinada informação ou aquela determinada conclusão que você botou na sua teoria, tá? Uma segunda dica que eu dou é leve o termo grounded muito a sério, tá? Todas as informações, tudo que está na sua análise, ela tem que vir dos dados. Não pode ser um achismo, né, seu, não pode ser algo que foi de experiência anterior sua, né, ou de alguém que você ouviu, tá? Tem que vir sempre dos dados. Então, leve o termo grounded muito a sério, né, porque tudo vai ser verificado a partir dos dados que você levantou. Assim como estudos quantitativos, os estudos qualitativos, e usando o Grounded Theory, eles também têm limitações e ameaças à validade. E você precisa mostrá-los, né, de maneira adequada dentro da sua pesquisa. Então, essa é uma outra dica que eu acho que é relevante, né, para vocês que estão executando. Outra informação importante para quem está fazendo esse tipo de pesquisa é tente fazer etapas de coleta e análise de dados intercaladas. Por quê? Porque conforme você vai executando e fazendo análises prévias, você vai descobrindo algo a mais desse fenômeno que você pode perguntar numa nova rodada de entrevistas, numa nova rodada de questionário que está sendo enviado. Por fim, uma vertente muito recente que está sendo aplicada, né, na análise qualitativa como um todo é a utilização de outras fontes de dados, não só de dados de texto, mas como dados de imagem, né, dados de repositório de informações de projeto de fato, né, então são dados mais técnicos. Então, são outras formas que você pode ter aí de fonte de dados. Então, quanto mais você diversificar a sua fonte de dados,
mais informações você vai ter na sua análise qualitativa, né, com Grounded Theory. Para obter alguns exemplos sobre como executar pesquisas utilizando Grounded Theory e análise qualitativa em sistemas de informação, acesse aqui embaixo, tem alguns artigos legais que você pode ler para te ajudar aí na sua pesquisa. Além disso, eu estou colocando aqui embaixo também alguns artigos metodológicos que dão toda uma visão, né, sobre como aplicar e as etapas básicas de codificação seguindo a linha aí straussiana de Grounded Theory. Um abraço.